Então, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira e que você tenha uma semana abençoada e que nós possamos ser muito felizes, como diz o hino do Vascão, tua imensa torcida bem feliz, norte e sul desse Brasil. Então, beijo no seu coração e que você tenha um dia bem legal, tá? E deixei na abertura do vídeo um vídeo que acho que representa muito a gente, né, cara? Eu acho que o sentimento que o vascaíno tem nesse momento, pelo menos é o meu. Deixa aqui embaixo nos comentários se também é o seu. Se vocês se sentem representados hoje, tendo o Pedrinho como presidente do Vasco. Eu acho que a coisa mais chata que aconteceu nesse período que eu tenho o canal, que foi de 2019 até que 2024, nós tínhamos presidentes extremamente impopulares. Alexandre Campelo, Jorge Salgado, o tempo inteiro era uma briga e uma guerra do torcedor com o presidente. Então, quando você tem esse líder que ele não te representa, isso gera reflexo. O Campelo, eu lembro que teve momentos da gestão que ele até conseguiu fazer algumas coisas positivas, centro de treinamento. Esse estádio que a gente está vendo hoje aí, óbvio, com algumas melhorias, mas quem fez o projeto e deu o pontapé inicial foi o Campelo, entendeu? O CT também, mas, enfim, questão do plano de sócio lá, mas a forma como ele entrou no clube era impossível, cara, que o torcedor tivesse o mínimo de boa fé com ele e de boa fé não, desculpa, boa fé quem não teve foi ele, de ter boa vontade, sabe? Então, difícil, Salgado naquela eleição polarizada, rachada, aí tinha uma galera que até hoje dissemina ódio contra outras pessoas também. Enfim, começaram a colocar pessoas em prateleirinhas e o Salgado é um presidente que tem pouca popularidade, pelo menos na massa da torcida. Então fica sempre um clima chato, um clima ruim. Agora não. Agora o torcedor do Vasco vendo o Pedrinho não só um ídolo, mas um presidente que tem tomado boas ações, inclusive conseguiu algo que era até inimaginável se você volta, por exemplo, em dezembro, novembro do ano passado, quando acaba o Brasileirão, que era a possibilidade de alguém retirar 777 do comando do Vasco da Gama, tá? Então eu mostrei esse vídeo na abertura aí que me chamou muito a atenção, a forma como o Pedrinho comemorava a vitória do Vasco ao término do jogo e os torcedores olhando para ele, se identificando, e a sinergia. E ali o Pedrinho, naquele momento, ele não era o presidente, ele era o Pedrinho torcedor, celebrando a vitória do Vascão, tá? E que essa vascainidade exale no nosso clube e seja retomada de fato do gigante. Falando de retomada do gigante, a gente pode dar uma olhada, por exemplo, na tabela do Campeonato Brasileiro, tá passando para vocês aí na tela. Hoje o Vasco é um time que briga pela parte intermediária da tabela e não tanto para a parte baixa. Eu posso explicar. O Vasco está a 1 ponto do Atlético Mineiro, que é a última equipe na zona de classificação para a Sul-Americana, e a 5 pontos da zona de rebaixamento. Ou seja, nós estamos mais próximos da Sul-Americana hoje do que da zona de rebaixamento. O Vasco vem de 3 jogos sem perder, sendo 2 vitórias consecutivas e 1 empate, e jogos grandes, tá? Se a gente pegar a tabela como tá passando para vocês aí, voltando até mais atrás, no São Paulo, o São Paulo é o 4º colocado do campeonato, a gente empurrou 4-1. O Botafogo é o vice-líder do campeonato, a gente empatou em 1-1. O Bahia é o 5º colocado do campeonato, a gente perdeu de 2-1 e ainda teve erro de arbitragem. E o Fortaleza é o 8º colocado do campeonato, a gente ganhou com autoridade por 2-0. Então você vê que o Vasco está ganhando e está pontuando, jogando bem contra equipes da parte alta da tabela. O próprio Internacional é o 10º colocado com 2 jogos a menos. O Inter, com esses 2 jogos a menos, por exemplo, em caso de vitória, ele saltaria de 19 para 25 pontos. Chegaria ali até a 6ª colocação, né? A gente não sabe exatamente quantos pontos o Inter vai fazer. Então, você vê que a gente figura e briga ali. E tem um jogo agora, um tabu de 14 anos, que o torcedor está atravessado na garganta contra o Corinthians. E, em tese, o Vasco tem tudo para vencer o jogo. Se você tirar o tabu e o retrospecto recente, o jogo é em casa, todos os ingressos para Vasco da Gama e Corinthians estão esgotados. Teremos casa cheia.
E o principal jogador do Corinthians, o Garro, tá fora. Tomou o terceiro cartão amarelo e não vai para a partida. Então tomara que esse tabu seja quebrado na quarta-feira e segue 4 jogos de invencibilidade do Vasco, sendo aí 3 vitórias consecutivas. Lembrando que depois do jogo do Corinthians, a janela abre e os reforços já poderão jogar, tá bom? Inclusive teremos uma semana importante aí sobre janelas de transferência e reforços. Mas antes disso, lembrar vocês aí que são bons de palpite, corre lá na Betfair, patrocinadora master do Clube de Regatas Vasco da Gama. Aproveita que tu tá feliz, dá essa moral pro Vascão. A Betfair é a bet do Vascão. Então clica no link aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e se cadastra. Você tem até R$600 de bônus aí se cadastrando na Betfair. Você tem um seguro de 40 dias, né, na sua primeira aposta ali. Se você perder, se você errar a aposta, você não perde o dinheiro. Isso é bem legal também. E nós temos aí, você tem direito a até 10 super cotações, que são essas cotações que eu tenho passado para vocês. Aposta máxima no valor de R$10, mas a odd fica bem alta. Que, por exemplo, o jogo de Portugal e França, se o Cristiano Ronaldo chutasse uma ou mais bolas no gol, você botava 50 conto no bolso, botando apenas R$10. Então tem muitas coisas legais. Então dá essa moral e prestigie aí a bet do Vascão, que é a Betfair, beleza? Só lembrando vocês que já quiser fazer a fezinha de vocês hoje, nós temos 4 jogos bem legais amanhã, tá? Pela Copa América, tem Argentina e Canadá, Colômbia e Uruguai. Pela Eurocopa nós temos Espanha e França, Inglaterra e Holanda. Olha que jogos legais para vocês se divertirem, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, do primeiro comentário fixado. Bom, dito isso, vamos virar a chave agora e vamos falar do craque do momento do Vascão, que chama-se Rafael Paiva. O Vasco foi completamente esfacelado para o Rio Grande do Sul pegar o Inter e voltou com uma vitória maiúscula. Era muito desfalque. Além dos 4 jogadores aí que tomaram o terceiro cartão amarelo e ficaram fora, nós tivemos 3 contusões importantes recentes. João Vitor, 2 meses fora. Estrela, que vai fazer a cirurgia no joelho, deve ficar 3 meses fora. E o Paê, com esse problema também na coxa. Então, só somado para essa partida, desconsiderando já Jair e Paulinho, nós tínhamos 7 jogadores fora. E ainda assim o Vascão foi lá e venceu. Se você quiser considerar o Rojas, que teve até um problema e saiu no intervalo, é outro também desfalque durante a partida. Inclusive o Rojas tomou 15 pontos na cabeça, e é possível aí que fique um bom período fora até esses pontos cicatrizarem. Talvez na casa de 15 dias. O negócio tá esquisito pro lado do Vasco. Toda hora tem um jogador contundido. Mas vamos ouvir agora o craque do momento, o Rafael Paiva. Ele vai fazer a análise dele, vai comentar também essa questão de ter jogado com muitos desfalques e também quanto para ele é prazeroso ter uma vitória contra o Internacional fora de casa com tantos garotos na equipe e ele sendo treinador oriundo da categoria de base. Com vocês, Rafael Paiva. Extremamente feliz e satisfeito, né, pelo que a gente tem construído. Era um jogo que a gente tinha muitos desfalques, mas a gente foi sempre pela linha de oportunidade, né, para outros jogadores que precisavam provar, tanto para a torcida quanto para eles mesmos, que eles tinham total capacidade, né? Então a gente foi muito em cima dessa linha e os meninos da base não eram diferentes, são jogadores com uma boa experiência, né? E totalmente motivados para vir e dar o melhor deles, né? Então a gente fica feliz que deu tudo certo no final pelos 3 pontos, né? Muito difícil jogar aqui, o Inter é muito forte e o sentimento é de satisfação, de felicidade, por tudo estar caminhando bem, né? A gente está trabalhando bastante para isso e agora é manter a humildade para seguir assim. Muito feliz, né? Porque isso valoriza muito o trabalho de quem vem da base, né? Já falei isso algumas outras vezes. A gente tem muita gente boa trabalhando na base, excelentes treinadores, né? É uma transição muito difícil, a transição do sub-20 profissional, né? Ela é uma transição que você tem que dar resultado a curto prazo, porque senão você não tem sequência, né? Então ela é muito difícil, porque nesse processo, às vezes, bons treinadores não conseguem mostrar o potencial que tem, né? E quando a gente vem e consegue pontuar e buscar algumas vitórias, fortalece muito nós que viemos da base, né? E hoje
a gente tinha 10 jogadores da base, né? Contando o Felipe Gabriel, era nosso terceiro goleiro, não estava na relação. A gente tinha 10 jogadores da base, a gente tinha jogadores de 16 anos que nem completaram 17 ainda. Então isso é muito satisfatório, acho que isso enaltece muito o trabalho que a gente vem fazendo lá com o Vasco, com as categorias de base e perceber que esses jogadores têm total capacidade para dar conta do recado. Acho que isso é o mais importante, né? Não é só trazer por trazer, eu acho que é trazer e mostrar que eles têm capacidade para jogar, resolver os problemas. Se a gente tiver paciência, muito jogador bom vai aparecer aí. Bom, para finalizar, duas falas importantes. Ele foi questionado sobre a primeira etapa do Vasco. O Vasco não fez um bom primeiro tempo e ele foi questionado ali a respeito do porquê que ele não fez substituições na equipe ainda ali no intervalo, o que ele conversou com a equipe para tentar corrigir essa situação. Então vamos ouvir aí o Rafael Paiva falando sobre essa questão, que também é bem interessante, tá bom? Com vocês, Rafael Paiva. Eu acho que o Inter foi muito melhor do que nós, né? No primeiro tempo, eles conseguiram nos machucar muito, a gente tentava jogar, mas eles conseguiram pressionar muito forte, né? A gente teve muita dificuldade de sair da pressão com bola limpa, né? Sem ficar rifando a bola. E o Inter teve muito mérito, acho muito mérito do Inter, uma equipe muito organizada. E a gente até escapou um ou outro contra-ataque, mas foi um jogo que eu acho que o Inter foi muito melhor no primeiro tempo. E acho que a gente equilibrou muito no segundo tempo, jogamos, né? E é isso, acho que cada jogo tem a sua história, né? Acho que aqui a gente tem que analisar depois, tentar trazer o que a gente pode melhorar quando tiver esse tipo de cenário, né? Tá tendo muito jogo em sequência, a gente não consegue ter muito tempo para treinar, né? Para tentar melhorar o que tem acontecido. Então é muita conversa, muito vídeo, poucos treinos e a gente tem que seguir assim, sabendo que é dessa forma mesmo, não tem como ser diferente, né? E agora é analisar bem o Corinthians e em casa a gente sabe da nossa força, da torcida e tentar continuar jogando bem, continuar equilibrado, continuar defendendo bem, sofrendo como sofremos no primeiro tempo sem tomar o gol. Acho que isso é muito importante, a gente tem falado muito sobre isso, né? Apesar do volume do Inter ter sido alto, a gente conseguiu bloquear muitas finalizações ao gol, né? E em algum momento do jogo consegui jogar. Hoje foi no segundo tempo, mas conseguimos. A hora que a gente consegue jogar, a gente sabe que a gente pode sempre buscar a vitória. É isso, eu acho que é dentro do jogo você consegue mexer a estrutura para você tentar neutralizar o que o adversário está fazendo, né? Acho que foi em cima disso, a gente conseguiu mapear o que o Inter estava fazendo, aonde estava nos machucando, né? A gente fez algumas mudanças estratégicas ali e surgiram o efeito, né? A ideia é sempre tentar marcar o adversário no campo dele, mas o Inter conseguia colocar a gente para trás, né? A gente demorou um pouco para interpretar ali dentro do campo, até pela intensidade do Inter, né? Eles foram muito intensos no começo do jogo, principalmente os 20 primeiros minutos, com muita intensidade, empurrado pela torcida. E a gente soube sofrer sem tomar o gol. Acho que isso era o mais importante. E os ajustes que a gente fez ali no intervalo, acho que nos ajudaram. Acho que ali com 15 minutos a gente trocou 2 jogadores que também entraram muito bem e deram uma outra cara para o jogo. Então foi muito em cima disso. Com os mesmos jogadores a gente consegue mudar a estrutura, né? Alguns encaixes. E as nossas trocas têm surgido efeito também. Os meninos entraram muito bem e a gente conseguiu fazer um bom segundo tempo saindo com a vitória. Bom, galera, então é isso. Assim a gente vai encerrando a nossa primeira edição do dia. Hoje tem Futebol Nosso Podcast às 8 horas da noite com o nosso ex-lateral esquerdo, Edmar, tá? Então vou tentar tirar bastante história de bastidores daquela Série B de 2022. Tem muita coisa legal pra gente poder debater lá, tá bom? Então às 8 horas da noite espero vocês no Futebol Nosso Podcast. Quem não é inscrito, aproveita que tá no final do vídeo, já se inscreve lá. E também você, se tá assistindo o vídeo aqui no Futebol Nosso Vasco e não é inscrito, dê essa moral, se inscreva, porque nós gravamos de 2 a 3 vídeos por dia aqui no canal, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família, em qualquer momento, de volta mais, tamo junto, valeu, fui!